Cameron Blake sempre foi o tipo de homem que muitos admiravam, bem-sucedido, inteligente, com uma carreira sólida e uma impressionante capacidade de resolver qualquer problema que surgisse no seu caminho. O seu trabalho exigia viagens constantes, reuniões em diferentes estados e, frequentemente, decisões rápidas que podiam mudar o rumo de grandes negociações. Por fora, parecia que ele tinha tudo sob controle, mas por dentro carregava um cansaço que, aos poucos, começava a acumular-se em silêncio. Ele sabia que este ritmo tinha um preço. E, infelizmente, esse preço estava a revelar-se ser o seu próprio casamento. Madeline, a sua esposa, já não parecia a mesma de há alguns anos. As conversas que antes eram longas e cheias de planos tinham se transformado em mensagens rápidas e monossilábicas. As chamadas que ele fazia durante as suas viagens eram agora atendidas com frieza, como se ela estivesse sempre ocupada, distraída ou simplesmente sem vontade de falar. No fundo, Cameron percebia as mudanças, mas preferia acreditar que eram apenas fases. Afinal, os casamentos passam por altos e baixos, e ele estava disposto a enfrentar qualquer coisa, desde que, no final, tudo valesse a pena. O que mantinha o seu equilíbrio emocional, sem dúvida, era a sua relação com os filhos. Chloe e Dylan sempre foram o seu porto seguro, jovens, mas maduros o suficiente para entender os sacrifícios que o pai fazia pela família. Sempre que ele voltava de uma viagem, era com eles que se sentava para conversar, rir, partilhar histórias e ouvir sobre as suas vidas. Esses momentos eram sagrados, eram o combustível que o mantinha de pé. Naquela manhã, Cameron ainda estava a sair do avião, a ligar novamente o telemóvel, quando notou várias chamadas perdidas de Chloe. Isso imediatamente soou um alarme na sua mente. Ela raramente ligava daquela forma, insistentemente, e junto com as chamadas havia uma mensagem que lhe gelou o corpo. Pai, vem cá! É urgente, por favor! A mensagem simples, mas carregada de urgência, fez o seu coração disparar. Ele tentou ligar de volta, mas ninguém atendeu. Naquele momento, todos os cenários possíveis passaram pela sua cabeça. Acidente? Problemas de saúde? Alguma briga? Uma situação envolvendo Dylan? Ele pisou fundo no acelerador e foi direto para a casa da filha, enquanto a sua mente criava 1000 teorias, todas igualmente assustadoras. Durante o trajeto, Cameron agarrava o volante com força, tentando acalmar-se, respirando fundo. Pensou nas conversas recentes com Chloe e em como ela parecia um pouco distante. Teria algo a ver com isto? Pensou também em Dylan, que nos últimos meses parecia mais calado. E, claro, não pôde deixar de pensar em Madeline, na frieza que havia tomado conta da relação deles, como se algo invisível estivesse a corroer tudo o que tinham construído juntos. Cada quilômetro percorrido parecia uma eternidade. A ansiedade misturava-se com uma sensação estranha, como se no fundo ele soubesse que algo grave estava prestes a ser revelado. Quando estacionou em frente à casa da filha, o seu coração já batia tão rápido que parecia que ia saltar do peito. Ele saiu do carro apressadamente, bateu a porta e Chloe abriu. O seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos, como se tivesse chorado por horas. Por horas. Ela não disse nada, apenas segurou a mão do pai e o conduziu até a sala. Assim que entrou, viu Dylan sentado no sofá com um olhar perdido, as mãos a tremer e as pernas a balançar inquietamente. A atmosfera estava pesada, tão densa que se podia senti-la no ar. Cameron respirou fundo e perguntou com uma voz firme, mas preocupada, o que estava a acontecer. Nenhum dos dois respondeu de imediato. Chloe olhou para Dylan como se pedisse força e depois voltou o olhar para o pai. Tentou começar, mas as palavras ficaram presas na sua garganta. Dylan, então, passou a mão pelo rosto, ajeitou-se no sofá
e, após alguns segundos, conseguiu dizer: Pai, há algo sério que precisas de saber. Cameron sentiu uma dor aguda no peito. O tom na voz do seu filho não deixava margem para dúvidas. Aquilo não era uma tolice, nem algo que pudesse ser resolvido com uma conversa rápida. Era sério. E naquele momento, ele percebeu que, fosse o que fosse, a sua vida nunca mais seria a mesma depois daquela conversa. Ajeitou-se na poltrona, cruzou os braços e respondeu simplesmente: Falem, estou a ouvir. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Chloe baixou a cabeça, fechou os olhos por alguns segundos e, quando voltou a olhar para o pai, os seus olhos estavam marejados. O que ela estava prestes a contar carregava o peso de uma bomba prestes a explodir. Dylan respirou fundo, olhou rapidamente para a irmã, como se para se certificar de que ela ainda queria ir em frente. E então começou a falar. A sua voz estava trêmula, mas carregava uma firmeza que parecia ter sido construída nos últimos dias ou talvez semanas. Ele disse que tudo começou com pequenas suspeitas, coisas que a princípio pareciam triviais, mas que com o tempo se acumularam como peças de um puzzle que só faziam sentido quando juntas. Ele contou como começou a notar comportamentos estranhos da mãe. Madeline saía de casa em horários que nunca fizeram parte da sua rotina. Dizia que ia ao supermercado, mas demorava demasiado a voltar. Dizia que ia visitar uma amiga, mas quando eles verificavam, descobriam que a amiga estava a viajar ou nem sequer sabia da visita. Enquanto Madeline se tornava mais ausente, também parecia mais preocupada com a sua aparência. De repente, começou a arranjar-se mais, a usar maquilhagem, roupas novas, perfumes que eles nunca tinham sentido antes. E não era ocasional, era frequente. Chloe interrompeu nesse ponto, respirando fundo, limpando rapidamente os olhos, e acrescentou que aquilo começou a incomodá-la, de uma forma que ela já não conseguia ignorar. Ela lembrava-se vividamente do dia em que tudo se tornou claro para ela. Era uma sexta-feira, e a mãe tinha saído à meio da tarde, dizendo que ia ao cabeleireiro. Até aí, tudo parecia normal. Mas por alguma razão que ela própria não conseguia explicar, algo dentro dela dizia que aquilo não fazia sentido. Então, decidiu seguir a mãe. Entrou no carro e foi atrás dela, sem saber exatamente o que estava a fazer ou o que estava prestes a descobrir. Com a voz embargada, ela descreveu como seguiu Madeline até um bairro completamente diferente, longe do salão que ela costumava frequentar. Viu quando Madeline estacionou o carro e, alguns minutos depois, um homem aproximou-se dela. Alto, bem apresentado, vestido de forma elegante e com uma intimidade que não deixava margem para dúvidas. Ela observou enquanto eles se abraçavam, trocavam um beijo rápido, olhavam ao redor como se verificassem se alguém estava a observar e em seguida, entravam juntos num restaurante. Chloe disse que ficou paralisada dentro do carro por alguns minutos, com as mãos a suar, sem saber se devia sair e fazer uma cena, entrar no restaurante, filmar tudo ou simplesmente fingir que não tinha visto nada. Mas não conseguiu. Saiu dali a tremer, foi para casa e passou horas a chorar, a questionar-se se devia contar ao pai, falar com o irmão ou fingir que não tinha visto nada. Optou por esperar. Precisava de ter a certeza, precisava de entender se era apenas um encontro único ou se algo estava realmente a acontecer. Nos dias seguintes, ela e Dylan começaram a conversar e, quando ela lhe contou o que viu, a reação dele foi imediata. Ele não hesitou. Pegou no carro e decidiu seguir Madeline também. E, para sua surpresa, não foi preciso muito esforço. Bastaram 2 dias para confirmar tudo. Ele viu a mãe a estacionar em frente a um prédio comercial, a sair do carro a sorrir e a ser recebida, mais uma vez, pelo mesmo homem.
um tal de Grant. A partir desse ponto, os dois irmãos decidiram que precisavam de agir. Mas, em vez de confrontar diretamente, escolheram um caminho diferente. Começaram a investigar, pesquisaram nas redes sociais, descobriram quem era Grant, onde trabalhava, o que fazia da vida e quem eram os seus amigos. Descobriram que ele era solteiro, trabalhava em vendas e, aparentemente, tinha um estilo de vida muito ativo. Mas não pararam por aí. Decidiram que, se não podiam impedir, pelo menos podiam interferir. Criaram perfis falsos, começaram a enviar mensagens anônimas para Grant, deixando claro que sabiam exatamente o que ele estava a fazer. Enviavam fotos dele com Madeline, tiradas à distância, juntamente com mensagens curtas como: Cuidado, estamos a observar-te. Ou: Sabes que ela é casada, certo? A intenção era simples: instilar medo, criar desconforto, fazê-lo repensar se valia a pena continuar. Além disso, começaram a aparecer em locais onde sabiam que os dois estariam, não para confrontar, mas apenas para serem vistos. Era quase um jogo psicológico. E funcionou. Eles notaram que, nas semanas seguintes, Madeline tornou-se mais ansiosa, mais nervosa, sempre a olhar ao redor, a evitar falar ao telemóvel perto deles e a sair cada vez mais às escondidas. Mas, ao mesmo tempo, algo se tornou claro para eles. Por mais que tentassem, não estava a ter o efeito que imaginavam. Pelo contrário, parecia que quanto mais tentavam pressioná-la, mais a mãe se afastava, mais ela se atirava para aquela relação secreta. E isso, para Chloe e Dylan, foi como um soco no estômago. Perceberam que já não tinham controle sobre aquilo. A situação era maior do que tinham imaginado. Foi aí que tomaram a decisão mais difícil de todas. Decidiram sentar-se e conversar com Madeline, olhá-la nos olhos e pôr tudo em pratos limpos, mostrar-lhe que sabiam de tudo, que estavam magoados, desapontados e feridos, que, acima de tudo, aquilo estava a destruir a família. E foi exatamente o que fizeram. Escolheram uma noite qualquer em que ela chegou a casa e, de forma direta, sem rodeios, Chloe perguntou: Mãe, quem é o Grant? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Madeline ficou pálida instantaneamente, gaguejou, tentou mudar de assunto, inventou uma desculpa qualquer, dizendo que era apenas um amigo, alguém que conhecia há muito tempo. Mas eles não a deixaram escapar. Mostraram-lhe as fotos, leram as mensagens e Dylan acrescentou: Por favor, não nos mintas mais. Já sabemos de tudo. Por alguns minutos, ela tentou continuar a mentir. Disse que eles estavam a exagerar, a inventar coisas, que era a perseguição. Mas quando percebeu que não havia saída, respirou fundo, baixou a cabeça e soltou as palavras que os seus dois filhos nunca imaginaram ouvir. Está bem, vocês têm razão. Sim, eu estou com o Grant. Depois da conversa com os filhos, Madeline ficou tão abalada, tão envergonhada, que nem conseguia olhá-los nos olhos. A pressão, a vergonha e o peso de tudo o que foi exposto naquela noite fizeram-na tomar uma decisão imediata. Sem dizer muito, subiu ao quarto, atirou algumas roupas para dentro de uma mala e, ao descer, com uma voz baixa e trêmula, disse simplesmente que ia sair de casa por uns dias, que precisava de tempo para pensar, para se reorganizar, para pôr a cabeça no lugar. Saiu de cabeça baixa em silêncio, carregando não só a mala, mas também uma mistura de arrependimento, vergonha e o peso na consciência por tudo o que tinha causado. Nesse momento, Chloe desabou em lágrimas. Dylan ficou sentado, paralisado, a olhar fixamente para a mãe, como se já não a reconhecesse. Foi como se, de repente, a mulher que eles tanto admiravam se tivesse transformado em alguém completamente diferente. E foi nesse exato momento que eles entenderam que, por mais doloroso que fosse, não podiam mais esconder aquilo de Cameron. Ele precisava de saber, e precisava de saber naquele momento.
Cameron permaneceu em silêncio por alguns segundos, a digerir tudo o que os seus filhos acabaram de revelar. Era como se o seu cérebro estivesse a tentar processar uma informação que ele nunca imaginou receber. As suas mãos começaram a suar, o coração a acelerar, e por mais que tentasse manter a calma, a sensação era de ser atingido por uma verdade que veio sem aviso, sem preparação, sem anestesia. Ele olhou para Chloe, depois para Dylan, e parecia que uma parte dele ainda não acreditava no que estava a ouvir. Como se, no fundo, desejasse que fosse um mal-entendido, um erro, uma grande confusão que, em breve, seria esclarecida. Mas não era. Tudo fazia sentido. Cada detalhe, cada sinal ignorado nos últimos meses. As mensagens frias, as desculpas vazias, as ausências cada vez mais frequentes, as conversas interrompidas, como se ela estivesse sempre com pressa, ou simplesmente sem vontade de falar. Era como se, de repente, uma venda tivesse sido arrancada dos seus olhos, revelando uma realidade que esteve sempre ali, mas que ele, por amor ou talvez por medo, tinha escolhido não ver. Ele respirou fundo, passou as mãos pelo rosto e levantou-se. Disse aos filhos com calma que precisava de falar com Madeleine, que aquilo não podia ser deixado de lado, escondido, varrido para debaixo do tapete. Era hora de pôr tudo em pratos limpos, cara a cara, sem rodeios, sem meias-verdades. Chloe e Dylan trocaram olhares, um pouco assustados, um pouco aliviados, porque sabiam que, a partir daquele ponto, as coisas nunca mais seriam as mesmas. Cameron pegou no telemóvel, ligou para Madeleine e pediu-lhe que viesse à casa. Disse que era urgente, que precisavam de conversar. A voz dela, do outro lado da linha, soou desconfiada, um pouco tensa, como se já soubesse, no fundo, que algo estava prestes a acontecer. Ela tentou perguntar do que se tratava, mas ele respondeu apenas: "Vem, precisamos de conversar." O tempo pareceu arrastar-se enquanto esperavam. Chloe, inquieta, andava de um lado para o outro. Dylan permanecia sentado, a olhar para um ponto fixo, perdido nos seus próprios pensamentos. Cameron, sentado, olhava para o vazio, mas por dentro sentia que estava prestes a explodir. Não de raiva, mas de desilusão. Uma desilusão tão grande que mal cabia no seu peito. O som do carro a aproximar-se fez os seus corações acelerarem. Assim que estacionou em frente à casa, Madeleine ficou a segurar o volante com força por alguns segundos, a respirar fundo, como se isso pudesse prepará-la para o que estava prestes a enfrentar. Ela já sabia que os filhos lhe tinham contado tudo. Só de lembrar os seus olhares, a desilusão, o peso daquela conversa, o seu estômago parecia fechar-se. Sabia que não havia saída. Naquele momento, a única opção era enfrentar Cameron e admitir, cara a cara, tudo o que andava a esconder. Saiu do carro, ajeitou o cabelo numa tentativa fútil de parecer forte, respirou fundo mais uma vez e entrou. Assim que cruzou a porta, não precisou de muito para notar o ambiente. Cameron estava de pé no meio da sala, sério, de braços cruzados, a olhar diretamente para ela. Chloe estava sentada, a limpar discretamente as lágrimas, e Dylan, com um olhar perdido, abanava as pernas inquietamente, como se só quisesse que tudo acabasse. Cameron não esperou que ela dissesse uma palavra. Assim que os seus olhares se cruzaram, ele falou de forma direta, seca, firme, como se contivesse a dor com todas as suas forças. Madeleine, precisamos de conversar, e desta vez, sem mentiras. O seu tom não deixava espaço para fugas, para desculpas ou para rodeios. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, respirou fundo e percebeu que não adiantava defender-se ou fingir mais. Não havia para onde fugir. Então, baixou ligeiramente a cabeça, cerrou as mãos e respondeu com uma voz trêmula, mas honesta. Eu sei que já sabes. A Chloe e o Dylan confrontaram-me. Eu sei que eles te contaram tudo.
Cameron manteve o olhar fixo, sem piscar, à espera que ela tivesse a coragem de ir até o fim. E Madeline, segurando as lágrimas, continuou. É verdade. Tudo, tudo o que imaginas, tudo o que eles te contaram é verdade. Eu estou com o Grant. A sua voz falhou a meio da frase, como se a rasgasse, mas as palavras saíram uma a uma, como punhais no ar. O silêncio que se instalou depois foi pesado. Chloe baixou o rosto, apertando os olhos para conter as lágrimas. Dylan respirou pesadamente, contendo uma mistura de raiva e tristeza que nem sabia como expressar. Cameron permaneceu imóvel, a olhá-la sem demonstrar se era raiva, tristeza, nojo ou tudo junto. Por dentro, sentia como se o seu peito estivesse a ser esmagado. Madeline tentou preencher aquele vazio, como se buscasse um pingo de dignidade no meio do seu próprio erro. Eu não queria que fosse assim. Eu. Eu perdi-me, Cameron. Não sei quando nem como. Eu só. E então parou, percebendo que nenhuma explicação tornaria aquilo menos doloroso, menos humilhante, menos cruel. Baixou a cabeça, respirou fundo e sussurrou de forma quase inaudível: Eu estraguei tudo. Cameron cruzou os braços, respirou lentamente, mantendo aquele controlo que surpreendia até a si mesmo, e respondeu com uma voz firme, gélida, precisa: Tu não te perdeste, Madeline. Tu fizeste escolhas e agora vive com elas. Ela tentou dar um passo, abrir espaço para alguma conversa, talvez uma justificação, talvez um pedido de desculpas que soasse menos patético, mas Cameron já tinha decidido. Vou separar tudo. A partir de agora, a tua vida é tua e a minha é minha. Para mim, acabou. Madeline tentou firmar-se. Levou a mão ao seito, como se tentasse segurar o corpo, que parecia prestes a desmoronar. Por favor, Cameron, não. Não é assim. Não deites fora a nossa história desta forma. Mas antes que ela terminasse, ele interrompeu, olhando firmemente nos seus olhos, sem piscar, sem hesitar. Eu não deitei nada fora. Foste tu que o fizeste. Eu estou apenas a encerrar um ciclo que tu destruíste. E sabes que mais? Está tudo bem. Estás livre. E eu também. Cameron virou-se, subiu as escadas, mas, ao contrário do que qualquer um esperaria, não foi fazer as suas malas. Caminhou até ao armário, abriu as portas e, sem pensar duas vezes, começou a tirar as roupas dela. Pegou em cabides inteiros e atirou-os para a cama. Abriu gavetas, juntou tudo o que pertencia a Madeline: malas, sapatos, cosméticos, documentos, acessórios. Não se deu ao trabalho de dobrar nada, apenas atirou-os para dentro de malas de viagem, sem olhar, sem hesitar. Cada fecho de correr soava como um ciclo a ser violentamente encerrado, sem volta. Desceu apressadamente, largou uma mala no meio da sala, subiu novamente, pegou noutra, depois noutra, colocou-as todas, lado a lado, junto à porta, como se estivesse a expulsar fisicamente cada pedaço dela que ainda restava na casa. O som das malas a bater no chão, o ruído das gavetas a serem abertas e arrancadas ecoava por toda a casa, misturado com os soluços abafados de Chloe e o silêncio pesado de Dylan, que apenas conseguia assistir a tudo sem acreditar no que estava a ver. Quando terminou, respirou fundo, olhou diretamente para Madeline, que estava pálida, com as mãos a tremer, os olhos arregalados, sem saber para onde os colocar, e com uma voz firme, direta, cortante como uma lâmina, disse: Tu já não moras aqui. Pega nas tuas coisas. Sai agora. Ela arregalou ainda mais os olhos, levou a mão à boca, quase tropeçando nas palavras, tentando, sem sucesso, murmurar algo. Cameron, espera, por favor. Não faça isso, ela implorou, mas ele, sem alterar o tom, respondeu
cravando os olhos nos dela. Sim, eu vou. E sabe por quê? Porque você já fez o mesmo, só que fez pelas minhas costas. A diferença é que eu estou fazendo na sua frente. E é hoje que você sai por aquela porta. Madeline permaneceu paralisada, trêmula, as lágrimas escorrendo sem controle por seu rosto, enquanto olhava para as malas, como se estivesse presa em um pesadelo, do qual não conseguia despertar. Chloe cobria o rosto com as duas mãos, chorando como uma criança. Dylan olhava para tudo, imóvel, com os olhos vermelhos. Suso, apertando as mãos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, como se segurasse a própria alma para não desmoronar por completo. Então, Cameron caminhou até a porta, abriu-a e empurrou as malas para fora, uma a uma, sem sequer dirigir-lhe o olhar, pronunciou as palavras que selaram o destino de todos. A partir de agora, você não pertence mais a esta casa. Vá embora. Madeline levou as mãos à cabeça, com a respiração entrecortada, parecendo prestes a desabar ali mesmo. Mas ela sabia que não havia volta. Arrastou as malas até a calçada, sem olhar para trás, sem coragem para encarar os filhos, muito menos Cameron. Cada passo que dava parecia carregar não apenas o peso das malas, mas o peso de cada escolha que havia feito. E naquele exato momento, ela compreendeu que tudo o que um dia pareceu controle, segurança e domínio havia se transformado em pó. Ela havia perdido tudo. Depois de tudo o que aconteceu, Cameron decidiu que não faria apenas uma mudança financeira, mas uma mudança completa em sua vida. Ele organizou tudo, resolveu as pendências, cuidou da divisão dos bens, tratou de cada detalhe e manteve a casa. Não era apenas uma questão material. Aquele lugar, apesar da dor que agora carregava, era também onde ele havia vivido os melhores momentos com os filhos, e disso ele não abriria mão. Chloe e Dylan, desde o primeiro dia, deixaram claro que ficariam com ele. O lar que um dia fora estilhaçado começava agora, pouco a pouco, a se reconstruir, mas de uma forma diferente, mais forte, mais verdadeira. Madeline, por outro lado, partiu carregando o peso de suas próprias escolhas e, como era de se esperar, correu diretamente para os braços de Grant. Ela pensou que teria uma nova vida, perfeita, cheia de amor, leveza, tudo o que, no fundo, acreditava faltar em seu casamento. Nos primeiros dias tudo parecia um conto de fadas. Passeios, jantares, sorrisos em fotos, aquela falsa sensação de liberdade e felicidade que ela sempre desejou. Só que, ao contrário do que imaginava, Grant não era exatamente o príncipe que ela acreditava. Aos poucos, ela começou a notar comportamentos estranhos. Ligações escondidas, mensagens que ele tentava disfarçar, ausências inexplicadas e desculpas cada vez mais frágeis. Não demorou para que a verdade a atingisse em cheio. Grant não era um homem comprometido, disposto a construir uma vida a dois. Ele era um sedutor profissional, do tipo que encanta, conquista, se diverte e depois simplesmente passa para a próxima como se nada tivesse acontecido. Madeline descobriu, sem muito esforço, que ele estava com outra mulher, viu conversas no celular dele, flagrou mensagens de madrugada e até o seguiu uma vez, percebendo que ele estava no apartamento de outra. O choque foi tão grande que, por alguns instantes, ela pensou que fosse desabar ali mesmo. Mas a realidade se impôs, dura e inevitável. Ela não tinha para onde ir, a quem recorrer, e por mais humilhante que fosse, teve que engolir a situação. Cameron, é claro, ficou sabendo. As notícias chegaram a ele pelos mesmos caminhos que a vida sempre encontra para se manifestar. Amigos em comum, conhecidos na cidade, pessoas que, mesmo sem querer, deixam a informação escapar. E quando soube que Grant estava traindo Madeline, sua reação foi a mais surpreendente de todas. Nenhum sorriso de vingança, nenhuma provocação,
Nenhuma palavra. Ele simplesmente permaneceu em silêncio. Olhou para a própria vida, olhou para os filhos e pensou apenas uma coisa: cada um colhe exatamente aquilo que planta. Não havia mais espaço dentro dele para ressentimento ou raiva, apenas uma certeza. Ele e seus filhos estavam juntos, fortes, e isso era o suficiente. E enquanto Cameron seguia em frente, cuidando dos filhos, da casa e da própria vida, Madeline vivia, em silêncio, o preço amargo das escolhas que fez, a dor de ter perdido uma família inteira, de ter apostado tudo em um homem que, no fundo, nunca esteve disposto a oferecer nada além de migalhas de atenção. E mesmo sabendo da traição, ela preferia fingir que não sabia, pois, no fim das contas, engolir o próprio orgulho doía menos do que aceitar que não tinha mais ninguém, nem para onde ir, e que as portas que um dia se abriram para ela agora estavam trancadas pela chave que ela mesma carregava.